queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje, lá em Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. E é bem capaz que o que Abacuque faz aqui nesse texto também seja a pergunta que está aí no seu coração, na sua vida, você dizendo assim: até quando, Senhor? Abacuque coloca muitas dúvidas diante de Deus. Ele diz assim: por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Por que tantos desastres naturais? Por que a pandemia? Por que tanta pobreza e tantas pessoas passando fome? Por que tanta gente sem emprego? Por que tanto o ímpio faz e se dá bem, e o cristão muitas vezes sofre? Abacuque levou todas as suas dúvidas diante do Senhor e não teve medo de se abrir diante de Deus. Abacuque nos leva a alguns caminhos importantes. Não tenha medo de expor para Deus as suas dúvidas. Não tenha medo de perguntar para Deus por quê. Mas hoje, pela manhã, nós vamos aprender algumas questões a esse respeito. Nós podemos sim fazer perguntas a Deus em nossas orações e saber e tentar entender os porquês de Deus. Nós podemos perguntar para Ele. Mas em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre oração não respondida. Não tenha medo de dizer para Deus que você não entende, que você não compreende. Não tenha medo de expressar aquilo que está se passando no seu coração ao Senhor. Como diz o salmista no Salmo 142, 1 e 2, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. A minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. Qual a sua queixa de hoje? O que você precisa derramar diante de Deus? Na presença de Deus, diz o salmista, eu exponho a minha tribulação. Parece muitas vezes, meus queridos irmãos, que Deus não está ouvindo, mas sim, Deus ouve. É bem capaz que Deus já tenha te respondido às orações, mas talvez não da maneira que você espera, não da maneira que você quer. Deus havia dito para Abacuque que ele ia levantar uma nação forte, uma nação terrível, e que ele ia usar essa nação como castigo contra o seu povo. E Deus estava dizendo para Abacuque que ele era soberano e ele poderia usar qualquer nação para cumprir os seus planos. Em segundo lugar, Abacuque tinha dificuldade com os métodos de Deus, e nós também temos. A segunda dúvida de Abacuque é: como Deus pode usar uma nação idólatra para castigar o seu povo? Ele reconhece a justiça de Deus, embora ele não entenda os métodos que Deus usa, e você e eu muitas vezes não entendemos os métodos de Deus. Reconheçamos que nós muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus. Abacuque, ele não tinha entendido os caminhos do Senhor, mas ele aceitou a vontade de Deus e expressou com confiança: o justo viverá pela sua fé. E o que é a fé? É a certeza daquilo que a gente não vê, a convicção de fatos que a gente não está enxergando. Esse tem sido o texto-chave
desde a reforma protestante no século XVII, o justo viverá pela sua fé. Em terceiro e último lugar, todas as dúvidas, todos os questionamentos sobre a resposta da oração, sobre os métodos de Deus, foram transformados em louvor. Perante Deus, Abacuque confessou: ouve-me, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Sabe, meus queridos irmãos, nós precisamos reconhecer quem é Deus, que Ele é o soberano sobre todas as coisas. E o nosso coração, quando reconhecermos isso, vai entender que, embora nós não estejamos vendo a resposta às nossas orações, embora nós possamos questionar os métodos de Deus, embora nós possamos olhar e dizer: Senhor, por que o Senhor usa isso para me ensinar? Porque eu preciso passar por essa situação para aprender. Senhor, por que eu preciso viver isso para ser lapidado pelo Senhor? Embora nós possamos colocar isso tudo diante de Deus, saiba que todas as nossas dúvidas, elas podem ser transformadas em louvor ao nosso Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Confiança no Senhor. Renove sua confiança, mesmo quando você não tem as respostas às suas orações. Renove a sua confiança, mesmo quando você não entende os métodos de Deus. Faça com que toda a sua dúvida, todo o seu questionamento se transforme em louvor, exaltação, glorificação e confiança no Senhor.